Eu quero encerrar essa live falando do caso do Renato Freitas. Para encerrar a live, teve mais uma votação hoje, segundo turno, e a Câmara de Curitiba confirmou a cassação do companheiro Renato Freitas. Ele é cassado por fazer um protesto contra o racismo. Ele foi cassado por esse motivo. Por fazer um protesto contra o racismo. Não tem nada com invasão de igreja, não tem nada com interrupção de missa. É o racismo estrutural mostrando seus dentes e garras. Não tem justificativa. Não há motivos. Mas a Câmara de Vereadores de Curitiba cassou em 2 turnos um mandato popular de um jovem rapaz negro, de uma origem humilde, morador de periferia, um batalhador, um guerreiro, sem motivo algum. Se isso não é escancarar o racismo estrutural brasileiro, especialmente da capital do Paraná, então não se sabe mais o que é racismo estrutural e Silvio Almeida tem que rever o seu posicionamento. Com 25 votos favoráveis, 5 contrários e 2 abstenções, a Câmara de Curitiba confirmou nesta quarta-feira a cassação do vereador Renato Freitas, que estava em seu primeiro mandato. Eram necessários 20 votos, maioria absoluta da casa, que tem 38 vereadores. A sessão foi rápida, com protestos contra a decisão, que ainda poderá ser questionada na Justiça. Ele também perdeu os direitos políticos por 8 anos, rapaziada. Ontem nós falamos sobre isso aqui. Então eu estava certo mesmo. 8 anos sem se candidatar, se ele não reverter na Justiça. A Carol D'Artora, que também é uma vereadora negra em Curitiba, ela fez o seguinte comentário: todos os integrantes que se declaram negros votaram contra a cassação. E isso significa alguma coisa. Temos aliados na luta antirracista. Mas a maioria dos vereadores, que é branca, votou a favor da cassação. Não é significativo esse recorte que a Carol faz aqui, gente? Todos os integrantes que se declaram negros votaram contra a cassação. A maioria que se declara branca votou favorável. Que bacana, né? Segundo a D'Artora, um golpe contra a democracia, contra a pluralidade e principalmente contra o povo preto de Curitiba, do Paraná, do sul do Brasil e do país inteiro. Perde é a humanidade. Com a perda do mandato, quem deverá assumir é a primeira suplente do PT, Ana Júlia, de 21 anos. Ela se tornou conhecida em 2016 ao participar das ocupações de escolas secundárias na capital paranaense. Um bom nome, viu, gente? A Ana Júlia. Eu conheço também a Ana Júlia. Em 2016 era uma das lideranças das ocupações de escola aqui no estado. Ela já é do movimento estudantil secundarista, ela já fazia política, e de lá para cá ela engrossou o caldo do fazer político, se candidatou e ficou na primeira suplência. E aí agora assume. Infelizmente, ela assume numa situação dessa. Se o Renato deixasse a Câmara para assumir um outro mandato, seria uma posse de Ana Júlia numa situação muito mais alegre, muito mais festiva, porque era um companheiro indo para uma outra instância de debate onde ele é importante. Nesse caso, eu quero assistir depois o discurso de posse dela, porque ela é uma companheira nossa do partido, tem uma responsabilidade muito grande, apesar da pouca idade, 21 anos, uma jovenzinha mesmo, mas com uma capacidade de luta imensa. E nessa situação, realmente é complicado, gente. Eu não gostaria de estar na pele da Ana Júlia, não. Mas ela dá conta, tá? Ela dá conta. O problema é a condição, a forma como aconteceu. A votação do projeto que caçava Renato estava suspensa por uma liminar
judicial derrubada na última segunda-feira pela Câmara. Com isso, o presidente da Casa, Tico Kuzma, do PROS, marcou as sessões de votação em 2 rodadas. O pretexto para a medida foi um ato na igreja de Nossa Senhora Rosário dos Pretos, em fevereiro. No mês seguinte, aqui tem um quê de tortura contra o Renato, contra o povo preto. No mês seguinte, a própria Arquidiocese de Curitiba encaminhou o documento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo Municipal, pedindo que o mandato não fosse cassado. O documento foi lido hoje na Câmara pela vereadora professora Josete, segundo a secretária da Câmara. Os vereadores fizeram ouvidos moucos ao apelo da própria Diocese de Curitiba, que diz com todas as letras que não houve invasão, que não houve interrupção de missa, que não houve ato violento de espécie alguma, que era para não caçar o garoto. É mais forte que eles, né? O Renato foi eleito, gente, com 5.097 votos. Em Curitiba. Renato Freitas foi o 16º candidato a vereador mais votado em Curitiba. Advogado popular. Já havia disputado uma vaga na Câmara e outra na Assembleia do Paraná em 2018, quando teve mais de 15 mil votos. O Renato, ele é um batalhador. Vai ter recurso na justiça, claro, mas a justiça é essa que a gente sempre comenta por aqui, a gente sabe a quem representa. A nossa torcida, a nossa esperança de que ele consiga reverter na justiça vai se manter e vai até aumentar. Mas eu falo por mim, né, particularmente, eu fico bastante apreensivo porque é o massacre contra o que fizeram contra o Renato. Um lutador, ele lutou até e vai lutar ainda até o último minuto. Tem uma equipe de advogados muito boa, mas ele resistiu e vai resistir. Só que o massacre é muito grande. O massacre é imenso. O que fizeram com o Renato, o que fizeram com o povo preto, porque ele representa, não é pouca coisa. Eu não sei como que Renato se é que dorme à noite. Estando no olho de um furacão dessa magnitude. É mais uma chaga para esse governo bolsonarista. Mais uma chaga que, se nós não podemos botar na conta do Bolsonaro, podemos botar na conta do bolsonarismo e vamos escrever os nossos livros, produzir os nossos artigos científicos, nos nossos cursos superiores, nas nossas ciências humanas, e nós vamos fazer produzir muito conhecimento com o que aconteceu nesses 4 anos. E a cassação de Renato Freitas vai estar lá. O contexto em que Renato Freitas foi cassado é esse contexto de brutalidade, de violência, de perseguição, de racismo agudizado por esse bolsonarismo que está aí. Então nós vamos fazer muita história. E a cassação do companheiro Renato vai estar nos livros também na conta do bolsonarismo. Se não podemos colocar no colo de Bolsonaro, vamos colocar na conta do bolsonarismo, esse bolsonarismo que apoia a tortura, que separa as pessoas por cor de pele, tipo de cabelo, formato de nariz, etc. e tal. Mas nós não vamos nos abater por isso. Nós não vamos, como eu tenho certeza que Renato não vai se abater e já está na luta desde cedo. Nós vamos reverter. O canal aqui é pequeno, mas falta 30 inscrições para 12 mil, mas nós vamos seguir aqui contribuindo com o nosso quinhãozinho, né, com nossa pequena partezinha no debate dessas mazelas que aterram, que soterram o Estado de Direito brasileiro, que esmagam, que espezinham, que sapateiam sobre o direito
representar a maioria do povo brasileiro que Renato Freitas representa. Nós vamos estar aqui, firme e forte. E ano que vem, esse camarada aqui, gente, esse camarada aqui, ele não é milagreiro. Esse camarada aqui não é salvador da pátria. Mas esse cara aqui, ele é um ser humano de verdade. E um ser humano de verdade, ocupando a cadeira de presidente da República, só por isso, ele já acena sinais positivos para a população. Só por isso. Mas Lula vai ser além de um presidente, como já foi nos outros 2 mandatos. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E as pessoas vão se sentir envergonhadas de ser menos humanas na presença de Lula. Os racistas, os fascistas, os misóginos, os homofóbicos vão ficar envergonhados de ser inumanos perto de Lula. E com Lula, nós vamos poder voltar a sonhar, galera. Não é isso, tá? Falei demais, coração ficou apertado. Realmente, eu gosto muito do Renato, por tudo que ele representa.